Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trouxe para vocês o tutorial da bolsa Alice, meus amores. Olha para vocês verem que lindeza, uma bolsa toda detalhada com várias etapas. Eu trouxe o tutorial completinho para vocês. Ensinei a base, coloquei aqui os pezinhos bailarinas, estruturamos com tela. Fizemos aqui todo esse padrão de ponto lindíssimo, porta-alça aqui, esse fecho maravilhoso. Colocamos o forrinho também, tá? Ensinei tudinho pra vocês nessa aula de hoje. A aba, a alça, e lembrando que eu fiz essa bolsa com o fio da Arteseu, pessoal, e ficou super econômica. Utilizei 320 gramas para fazer ela, tá bom? Lembrando que a tensão de ponto de vocês pode variar, tá? Então, com menos de um rolo de 500 gramas, você vai fazer essa bolsa completinha, gente. Ficou lindíssima, super elegante e muito delicada, tá? Lembrando que para você que quer comprar, os materiais estão na sacolinha, tá? Bem aqui no cantinho tem a sacolinha com todos os materiais para vocês. Se você quer comprar o fio da Arteseu com 10% de desconto, você consegue comprar lá no site, que eu vou deixar também aqui na descrição. É só utilizar o cupom NA10 para ter esses 10% de desconto. Lembrando que esse cupom é só válido pro site, tá? Na Shopee, você consegue comprar pela Shopee, mas o cupom de desconto não vale por lá, tá certo? Gente, essa bolsa ficou lindíssima, eu fiquei apaixonada, tá? Ficou sensacional e eu espero muito que vocês gostem também. Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia, espero muito que você fique comigo no canal na Em Crochê, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha esse tutorial com suas amigas crocheteiras, não esqueçam de hypar esse vídeo se aparecer essa opção para vocês, e comenta aqui embaixo um coraçãozinho de onde você está falando, o que você achou dessa bolsa, porque isso me ajuda muito, pessoal. Comentem bastante, compartilhem bastante, porque eu trouxe esse tutorial riquíssimo para vocês e de forma totalmente gratuita, como as aulas que temos aqui no canal disponível. Se você puder, torne-se membro aqui do canal. Clicando no botãozinho aqui embaixo, você vai assinar o Clube Fio a Fio. Além de você apoiar o canal, você vai assinar o clube e ter acesso a aulas inéditas, que eu não posto por aqui, somente lá, tá? Por R$ 11,99 mensais, tá, pessoal? Lembrando que você assinando, você já vai ter acesso à cartela de aulas que temos por lá, tá? Tanto versão destro quanto versão canhoto. Mas se você não puder, não tem problema, você deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse tutorial com as suas amigas crocheteiras, hypando, comentando bastante, isso já me ajuda e me incentiva a cada vez trazer tutoriais gratuitos para vocês, tá bom? Então bora pra aula. Vamos lá, pessoal, para os materiais da nossa aula de hoje, tá? Para começar, já quero adiantar para vocês que todos esses materiais vocês vão encontrar na Shopee. Ó, tem alguns materiais aqui que foram comprados em lojas físicas, em uma loja física, no caso, mas eu vou procurar para vocês na Shopee o material parecido para vocês terem o mesmo resultado, tá certo? Para começar, já quero falar para vocês sobre o fio que a gente vai utilizar. Eu vou utilizar o fio da Arteseu, é um fio náutico, pessoal. Esse aqui é um fio 100% poliéster, a cor é a nude. A cor é um nude, pessoal, ele tem 4 milímetros e esse rolo tem 800 gramas. Eu já utilizei esse fio aqui, pessoal, inclusive para gravar a aula de membros que eu soltei para vocês ontem, tá? Então, já vou deixar para vocês aqui no card, e para você que quer se tornar membro, é só clicar no botãozinho que tá escrito aqui embaixo, seja membro, para você ter acesso a essa aula que tá incrível. Então, eu vou utilizar o que sobrou do fio, tá? Tem em média aqui 350, 400 gramas. Tá certo? Vou deixar para vocês na sacolinha, porque lembrando que para vocês comprarem, todos os links vão estar numa sacolinha bem aqui no cantinho, tá? Eu vou deixar dois tamanhos para vocês. Caso você queira comprar o rolo com 800 gramas para sobrar e você fazer um outro projeto, e se você não quiser, você quiser comprar só para fazer essa bolsa, vou deixar o rolinho com 500 gramas para vocês, tá? E também para você que quer comprar esse fio com 10% de desconto, vou deixar o link do site e um cupomzinho de desconto aqui na tela, que é NA10, para vocês terem 10% de desconto. Lembrando que esse cupom é válido somente para o site, tá? Então, vou deixar aqui para vocês na tela. Então, a gente vai utilizar esse fio, que é lindíssimo, tá, pessoal? A agulha que eu vou utilizar para trabalhar com esse fio vai ser a agulha número 5, e quase foi com Deus o fio. A agulha número 5, tá? Como é um fio mais estruturado, um ponto mais estruturado, eu gosto de trabalhar com essa agulha aqui
Eu gosto de trabalhar com uma agulha de ferro, tá? Pra não ter perigo de comprar, mas lembrando que temos a agulha da Kiki, né? A agulha Unique, que tem a qualidade das agulhas gringas, do mesmo jeitinho, só que menos de R$ 30. Também vou deixar pra vocês na sacolinha. Então, eu vou utilizar essa agulha, tá? E agora vamos para os acessórios, que eu amo essa parte dos acessórios que a gente coloca nas nossas bolsas. Para começar, vou colocar esse fechinho aqui, pessoal, que é lindíssimo. Esse aqui eu comprei na Shopee mesmo, ó. Aperta e ele abre, tá? É que tá com o plastiquinho aqui de proteção, mas você aperta aqui do ladinho e ele abre, tá? Então, é bem bonito. Vem com os parafusinhos que eu guardei ali pra não perder, porque é fácil perder, tá, gente? E eu sou meio complicadinha nesse negócio aí. Se eu ficar com um parafuso na mão, é perigoso eu acabar perdendo os parafusinhos, então deixei ele no cantinho. Então, a gente vai utilizar esse fechinho, que também vai estar na sacolinha. Vou utilizar 2 porta-alças, tá? Esse aqui é um dos acessórios que eu comprei na loja física, tá? Mas tem desse modelo na Shopee, ó. Ele vem com essas 4 garrinhas e vem com as chapinhas, pra gente colocar nesse suporte e ficar bem firme. Vou utilizar também 2 pezinhos bailarinas, tá? Pra gente colocar na nossa base e ficar bem delicado o nosso trabalho. Tenho aqui também uma alça de corrente, pessoal. Olha pra vocês verem, que já vem com a argola na ponta. Vou precisar aqui de uma tela plástica, tá? Um pedacinho de tela plástica, eu vou deixar o link pra vocês do rolo, tá, pessoal? Que você compra o rolo, dá pra usar bastante, tá certo? Então, a gente vai utilizar pra estruturar o fundo, pra gente ter mais uma estabilidade, tá certo? Então, eu vou utilizar essa telinha, ok? Pra gente costurar no fundo. Agulha e linha pra costurar a tela plástica e também eu vou fazer um forro na nossa bolsa, tá? Eu já tenho um tutorial, mas eu quero essa aula bem completa, então eu vou ensinar pra vocês de novo o forro e também um forro super fácil que vocês vão conseguir fazer à mão, tá, pessoal? Não vai precisar de máquina. Caso você tenha máquina, vai ficar mais fácil, mas se você não tiver, você vai conseguir fazer. Inclusive, eu vou utilizar uma técnica diferente de costura na bolsa, que eu achei que ficou lindíssimo. Inclusive, foi uma aluna que me deu essa ideia, que ela já era costureira, e eu achei genial. Eu também vou precisar de alfinetes, tá, pessoal? E esse tecido que eu tô utilizando é o tricoline. Eu também comprei na Shopee, vou deixar pra vocês na sacolinha. Comprei, acho que foi 1,5 m por 50, então dá pra forrar várias bolsas com uma das estampas, né? Você pode comprar quantas estampas quiser, tá certo? Também vamos precisar de marcadores pra base e isqueiro pra remate, tá bom? Então, bora pra aula. Além desses materiais que eu mostrei pra vocês, pessoal, como eu vi que vai sobrar um pouco de fio, eu vou fazer uma alcinha de mão, tá? Então, eu só vou precisar aqui de 2 copinhos, ó, pra deixar bem luxuosa nessa bolsa nossa, e um par de argolas articuladas, tá? Esses daqui também comprei em loja presencial, mas vou deixar pra vocês aqui na sacolinha, caso vocês não queiram adicionar, não precisa, tá? É só opcional. Se você quiser, você consegue fazer a sua alça do mesmo jeito, utilizando somente a argola articulada, tá bom? Então, agora sim, bora pra aula. Então, vamos lá, pessoal, iniciar o nosso trabalho aqui, tá? Vou fazer aqui uma base oval hoje. E a gente não vai fazer com ponto baixo centrado, então vai ser mais fácil pra você que é iniciante, tá certo? Então, vou fazer aqui a laçada inicial. E nesse trabalho, perdão, a minha laçada inicial já vai contar como um ponto, tá certo? Mas depois dessa laçada inicial, eu vou fazer 14 correntes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? Vai ficar assim o meu cordãozinho, tá certo? Lembrando que a nossa laçada inicial vai contar como um pontinho, então eu tenho aqui 15 pontos, tá certo? Caso você queira deixar a sua base mais comprida, é só você aumentar aí de 2 em 2 correntinhas, tá certo? Então, vamos lá. Não vou trabalhar aqui na parte do direito, vou trabalhar do lado avesso, ó. Virei aqui, cada alcinha dessa corresponde a uma correntinha. Vou pular a primeira e venho aqui na segunda, tá? Venho, laço e faço um ponto baixo. Essa alcinha que ficou aqui, pessoal, eu já vou marcar aqui com o meu marcador, porque esse é o primeiro ponto dessa curva do lado de cá, ok? E agora, eu vou fazer um ponto para cada pontinho de base aqui, ó, pegando só essa alcinha, ó, pegando as duas alcinhas,
pegando as duas alcinhas não, gente, perdão. Deixando as duas alcinhas aqui da parte de baixo sem trabalhar, tá? Só pegando uma alcinha aqui. E eu vou seguir com esse processo até o final da minha carreira. E eu vou fazer a outra curva em cima da minha laçada inicial. Trabalhei aqui em todas as alcinhas, ó. E só ficou a laçada inicial. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 pontinhos, tá? Só que lembrando que esse daqui faz parte do primeiro ponto da curva, ok? Então, vamos lá. Aqui, quando eu chego na minha laçada inicial, eu vou abrir ela um pouquinho aqui, ó. E eu vou trabalhar dentro dela, tá? Então, eu entro aqui em uma alcinha, entro, faço o primeiro ponto, que eu já vou marcar aqui, ó, pra saber que é o primeiro, mas no meio eu faço o segundo, e deste lado de cá eu faço o terceiro, tá? Reparem que aqui, ó, fica meio abertinho, por isso que eu gosto de fazer na laçada inicial, porque se eu puxar aqui, ó, essa alcinha, ela fecha essa aberturinha, tá certo? Então, aqui o meu último pontinho, eu venho e coloco o marcador também. E agora, eu vou fazer um ponto para cada pontinho de base desse lado. E eu vou utilizar, ó, somente a alcinha de trás, ó, esse nozinho aqui, ó. Essa alcinha, ó, deixo essa livre e eu pego essa daqui. Laço e faço um ponto baixo. Reparem que vai ficar um ponto de frente pro outro aqui, ó. Tem um ponto aqui e um ponto aqui, tá? Então, a gente tem que ter sempre a mesma quantidade de pontos da parte reta do lado de lá e do lado de cá, ó. Só pegando essa alcinha aqui da parte de trás, pra deixar um detalhezinho aqui bem bonito na nossa base, tá? E super fácil de fazer, ok? Então, eu vou seguir dessa mesma forma, pegando essas alcinhas até chegar ali no início pra completar a curvinha. Então, pessoal, dei sequência aqui, ó, fazendo um ponto para cada pontinho de base, olha, pra vocês verem que bonitinho que fica. E eu cheguei aqui nas minhas duas últimas alcinhas. Só que tem um detalhe muito importante aqui nessas alcinhas, ó. O que acontece? Essa última alcinha aqui, essas daqui, são correspondentes a esse primeiro ponto que já faz parte da nossa curva. E a curva aqui desse lado de cá, a gente pegou as duas alcinhas, então aqui também eu vou entrar pegando as duas alcinhas, ó, pra ficar bem firme essa curvinha. E vou fazer somente um ponto baixo aqui dentro, ó. Então, fiz aqui o meu segundo ponto, vou colocar aqui meu marcador. Mas por que você vai fazer só um? Não é 3 pontos que tem que ter na curva? Sim, só que como a gente não vai fazer ponto baixo centrado, porque a gente vai estruturar essa base, e não tem necessidade de fazer ponto baixo centrado, porque, tipo assim, gente, ponto baixo centrado, geralmente a gente faz quando a gente quer uma base mais estruturada e a gente não vai utilizar nenhuma estruturação. Como a gente vai utilizar a estruturação, não faz sentido a gente fazer ponto baixo centrado, porque a gente só vai gastar mais fio, porque quando a gente faz base de ponto baixo centrado, demora um pouquinho mais para subir. Então, o que acontece? Aqui, a gente vai usar as alcinhas de cima para fazer o ponto, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Quando eu for fazer o fechamento, aqui, ó, já vai aumentar a alcinha. Eu preciso de 3 alcinhas, então vai ser aqui, ó, 1, 2 e no fechamento vai ficar 3 alcinhas. Se eu coloco aqui o terceiro ponto, quando eu fizer a alcinha, vai aumentar um ponto, então vai ficar 4 pontos nessa curva, e eu só preciso de 3, tá? Então, ó, pra vocês verem aqui, ó, vou até mostrar pra vocês. Vou entrar no mesmo lugar, vou fazer aqui o terceiro ponto. Bem aqui no meio, tenho aqui os 3 pontos, né? 1, 2, 3. Só que quando eu for fazer o fechamento aqui, ó, que é o quê? Solto a laçada, venho na alcinha que tava marcado pra fazer o fechamento e puxo essa alcinha aqui pra trás. E se vocês contarem, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4 alcinhas. Então, por isso que eu não faço o terceiro ponto aqui, ó. Então, eu só faço 2. Então, aqui vamos fazer o nosso fechamento agora, ó. Esse pontinho que tava marcado, solto a minha laçada, venho aqui com a agulha de trás pra frente, laço, trago esse pontinho aqui pra trás, ó. E olha pra vocês verem, agora fica certinho, ó. 1, 2, 3 alcinhas, que é o que eu preciso pra fazer a minha curva, tá?
E aqui como que vai ser o fechamento? Vou passar por baixo das duas alças, ó, dessa tirinha que eu acabei de levar lá pra trás, coloco a laçada na agulha e puxo o fio do rolo aqui, ó. Puxei o fio do rolo muito bem, laço trazendo aqui pra frente, ó. Trouxe essa alcinha aqui pra frente, faço uma corrente. E aqui agora, pessoal, eu vou até colocar o marcador aqui pra vocês não se perderem, tá? Ó, o que que a gente faz aqui, pessoal? A gente precisa fazer 3 aumentos, tá? Então, em cada espacinho desse eu faço 3 pontos. Aqui eu fiz uma correntinha que vai fazer a vez do meu ponto, opa, perdão. E no mesmo lugar eu venho e faço mais um ponto, fazendo aqui o meu aumento. Lastro aqui pra frente e fecho o meu segundo ponto. E aqui aonde tá o meu marcador, vou fazer mais um aumento, ó. Aumento nada mais é que 2 pontos no mesmo lugar. Faço um e faço 2. Lembrando aqui, pessoal, que a gente tá trabalhando em cima das duas alcinhas. E o último ponto do meu aumento, eu marco. Agora, eu tenho aqui essa parte reta. Se vocês contarem, temos 12 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui, pessoal, nesses 12 pontos, eu preciso fazer 12 pontos sozinhos, tá? Na parte reta, tanto deste lado de cá quanto desse lado de cá, sempre vai ser um ponto para cada pontinho de base, perdão. A gente só vai modificar na parte da curva, ok? Então, aqui a gente muda o processo. Lembrando que a gente faz os pontos, ó, pegando somente essas duas alcinhas. Laço, um ponto baixo. No próximo, laço, mais um ponto baixo. E eu sigo dessa forma até chegar ali no meu marcador novamente, tá? Cheguei aqui no meu marcador, pessoal, fiz os 12 pontos na parte reta, eu tenho que fazer os meus aumentos, ó. Tiro o marcador, nesse pontinho aqui eu faço meus 2 pontos, ó. Fiz aqui o primeiro, já coloco o marcador pra gente não se perder, ó. Principalmente aqui quando a gente faz pontos assim, é mais fácil a gente se perder, pegando as alcinhas de cima. Fiz meu primeiro aumento, no próximo faço o segundo aumento, e aqui aonde tem meu marcador, faço o terceiro. 1 e 2. E aqui, o último pontinho, a gente coloca o marcador novamente, tá? E sigo fazendo aqui um ponto para cada pontinho de base na parte reta. Lembrando que aqui também temos 12 pontos pra gente fazer, tá? Até chegar aqui no meu marcador, que vai ser o último pontinho da curva que a gente vai completar. Cheguei aqui no meu marcador, pessoal, e eu vou fazer o meu aumento novamente, ó. Entro aqui, faço o primeiro ponto, já coloco o marcador. E no mesmo lugar, faço o meu segundo ponto, ó. Então, aqui completamos a nossa base. Vocês conseguem reparar que quando a gente faz uma base pegando as duas alcinhas, ela fica até mais retinha, não tem aquele problema da base do ponto baixo centrado, porque ela já vai torcendo. Aqui a gente não tá mexendo nas estruturas do ponto, né? Então, fica mais retinha. Então, vou soltar aqui a minha laçada, venho aqui com a agulha de trás pra frente, nessa parte aqui de cima, ó, na primeira alcinha do ponto baixo, ó, a correntinha, a primeira alcinha. Laço e coloco aqui pra trás. Venho embaixo dessas duas alcinhas aqui, coloco a laçada na agulha, ajusto, toma cuidado pra não apertar muito, pra não dificultar a hora que a gente for puxar, ó. Sempre deixa essa alcinha na mesma distância das alcinhas de cima. Laço, trago aqui pra frente e faço o meu primeiro ponto. Agora aqui, pessoal, vai mudar um pouquinho a sequência, tá? Porque aqui a gente vai modificar o processo. Cada carreira que a gente vai fazendo, a gente vai mudando. Embaixo a gente tinha feito 3 pontos, depois 3 aumentos, e agora vai ser um ponto sozinho e um aumento. Depois a gente vai aumentando essa quantidade de pontos entre os aumentos. Então, fiz aqui o meu primeiro ponto sozinho, no próximo eu faço um aumento. Do próximo, faço um ponto sozinho, e aqui onde tá o meu marcador, eu vou fazer um aumento. E no segundo pontinho, colocamos aqui o nosso marcador, tá? E agora, sigo aqui fazendo
um ponto para cada pontinho de base nessa parte reta, tá? Ó. Até chegar ali no marcador de novo. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, pessoal, e tenho aqui o meu marcador. E uma regrinha bem fácil para vocês não errarem aqui o início, é do mesmo jeito que a gente finaliza, que nesse caso aqui foi um aumento, a gente inicia aqui. Então, se eu finalizei com um aumento, aqui eu vou iniciar com um aumento. Entro nesse espacinho, faço um, coloco o meu marcador de novo, faço o segundo e repito a sequência. Um ponto sozinho, depois um aumento. Depois um ponto sozinho, depois um aumento. E aqui no meu último marcador, a gente vai fazer um ponto sozinho. Não, mas a gente não iniciou com um aumento? Isso mesmo. E aqui, na nossa curva, a gente sempre vai fazer esse processo, ó. Se a gente finalizou de um jeito, a gente começa do outro, ou vice-versa. Então, aqui, como a gente iniciou com um aumento, eu preciso iniciar com um ponto sozinho, finalizar com um ponto sozinho, perdão. Coloco o marcador para mim não me perder e sigo aqui fazendo um ponto para cada pontinho de base aqui, ó. Até chegar no finalzinho de novo. Cheguei aqui novamente, pessoal, no meu marcador, ó. E do mesmo jeito que a gente finalizou, a gente inicia. Então, aqui eu vou fazer um ponto sozinho. E colocar o meu marcador aqui de novo. E aqui só fica o último espacinho para fazer o aumento. E olha para vocês verem como se completa. Eu tinha iniciado aqui com um ponto sozinho. Aqui eu preciso só do meu aumento, tá? Então, a sequência tem que se completar, tá, pessoal? Então, caso você chegou aqui no final, ó, tá um ponto sozinho, e só ficou o espaço para você fazer um ponto sozinho, dá uma voltadinha porque tem alguma coisa errada. Solta a minha laçada, vem aqui com a agulha de trás pra frente nessa parte de trás, coloca a laçada na agulha e puxo aqui, certo? E agora eu vou passar por baixo dessas duas alcinhas, coloco a laçada na agulha e ajusto. Laço o fio, trago aqui pra frente e faço um ponto baixo, tá? E agora, pessoal, vou fazer aqui a minha última carreira, caso você queira fazer mais carreiras, eu vou explicar pra vocês depois. Aqui, a partir de agora, dessa carreira, a gente sempre vai dar uma conferida na última carreira que a gente fez, porque a gente não pode fazer aumento sobre aumento. Porque quando eu faço aumento sobre aumento, vai formando um bico, e eu quero uma base oval, então eu não posso deixar o bico, tem que ficar bem arredondadinho, né? Então, aqui, a gente sempre vai utilizar o ponto de base que tá sozinho pra fazer um aumento, ó. Então, o ponto de base é esse daqui, e aqui já tem um aumento. Então, aqui eu já vou iniciar fazendo um aumento. Faço 2 pontos no mesmo lugar. Nos próximos, faço 2 pontos sozinhos. No próximo, um aumento. E aqui, 2 pontos sozinhos que vão se completar bem certinho, ó. O último ponto aqui vai ser meu último ponto sozinho. E eu coloco o marcador aqui novamente. E agora, na sequência, faço um ponto para cada pontinho de base, até chegar no marcador. Cheguei aqui no meu marcador novamente, vamos fazer o mesmo processo. Do mesmo jeito que eu finalizo, eu inicio aqui. Tiro o marcador e vamos fazer aqui os 2 pontos sozinhos já no início, ó. Faço aqui o primeiro, coloco o marcador, vou deixar o marcador aqui para explicar para vocês depois. Faço aqui o segundo ponto e sigo com a sequência. Um aumento, 2 pontos sozinhos. Um aumento, 2 pontos sozinhos. E aqui no meu pontinho que está marcado, eu venho e faço um aumento. Então, pessoal, fiz aqui o meu último aumentinho, né? Vou pôr o marcador pra explicar pra vocês depois, caso você queira aumentar. E aqui a gente segue fazendo um ponto pra cada pontinho de base, até chegar no marcador pra gente completar a nossa curva. Cheguei aqui no marcador novamente, pessoal, e do mesmo jeito que a gente finaliza, a gente inicia desse lado. Então, eu tiro o marcador,
E vamos fazer aqui um aumento. O primeiro pontinho a gente tem que marcar. Não esquece de fazer o segundo, porque senão fica errado, tá? E aqui só ficou os 2 últimos pontos pra gente fazer. E ficou assim a minha base. E por toda a volta eu fiquei com um total de 48 pontos, tá, pessoal? Pra dar certinho a nossa trama, eu preciso desses pontos pra ficar com um resultado legal e pra dar certinho a sequência, tá? Então, vamos lá pra caso você queira aumentar ou diminuir aqui esse padrão, como que você vai fazer? Deixa eu virar desse lado de cá, pra ficar mais fácil pra explicar pra vocês, porque ali eu tenho que fazer o arremate ainda. Então, vamos lá, pessoal. O que que eu faço aqui? Eu vou aumentar sempre a sequência, como falei pra vocês. A gente começou com 3 pontos, depois 3 aumentos, 1 ponto sozinho, um aumento, agora foi 2 pontos sozinhos e um aumento, depois vai ser 3 pontos sozinhos e um aumento, 4 pontos sozinhos e um aumento, e assim por diante, tá? Então, vocês vão subir aí conforme vocês quiserem. Eu já vou tirar as medidas pra vocês verem, tá? A única regrinha é que a gente não pode fazer aumento sobre aumento. Lembrando que essa regra é válida somente para a última carreira, porque as outras não tem como. Então, você sempre olha essa última carreira para fazer certinho a sequência, tá? Então, aqui, como tem um aumento, eu não vou fazer meu ponto aqui. Sempre vou deixar aqui os pontos sozinhos para fazer o aumento e ficar sempre bem certinho. E como falei para vocês, ó, quando a gente faz um ponto baixo simples, né, que é o ponto baixo pegando as 2 alcinhas de cima, a base fica bem retinha, tá? Então, vamos lá, deixa eu tirar as medidas pra vocês verem aqui. E aqui de comprimento, eu fiquei com um total de 17 centímetros, quase 17 centímetros e meio. E de largura, eu fiquei com um total... Ai, que susto! Fiquei com um total aqui de 7 centímetros e um pouquinho, quase 7 centímetros e meio, tá certo? Então, agora eu já vou poder tirar o meu marcador. O que que eu vou aproveitar pra fazer já, antes de aplicar a tela, vai ser colocar as minhas bailarinas, tá? Então, eu tiro aqui o meu marcador, vou pegar aqui minhas bailarinas e vou colocar aqui um pedacinho de tecido embaixo, só pra não arranhar elas, tá? E esse processo, pessoal, que eu vou fazer com a bailarina, vocês vão fazer a mesma coisa com o porta-alça depois, tá? Então, vamos lá, pessoal, vou mostrar pra vocês de um lado, vocês vão fazer o mesmo processo do outro, tá? Porque é a mesma coisa. Pra começar, eu tenho 2 alicates aqui, que inclusive eu vou até deixar o joguinho aqui pra vocês, na sacolinha também, porque ajuda muito e facilita muito esse processo. Como que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou encaixar aqui a bailarina bem aqui na união dos 3 pontos, tá? Então, eu vou colocar uma perninha no meio e uma perninha mais pra cá. A única coisa que eu tenho que acertar é ver se tá na distância aqui, ó, a chapinha. Ó, tá vendo que ela tá espaçada com a perninha? Então, o que que eu faço? Eu venho com esse outro alicate aqui, ele tem uma parte retinha que a gente aperta e dá uma dobradinha aqui, ó, pra dentro. Ó, pra você ver como ele deixa bem retinho as perninhas e a gente dá uma puxadinha pra dentro. E aqui é o suficiente. Inclusive, esse alicate aqui eu roubei do meu pai. Vou comprar outro e devolver pra ele, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui no buraquinho do meio, ó. E nessa carreira aqui de cima. Porque se eu for colocar assim, ó, vai ficar torto, ó. Se eu colocar assim, vai ficar tortinho. Tá vendo que ele tá mais pra cá do que pra cá? Então, por isso que eu vou fazer assim. Vou colocar assim e assim, ó. Aperta bem. Viro aqui e vamos colocar a chapinha. Vou colocar aqui a chapinha, tá? Vou até dar uma olhada aqui pra ver se vai chegar, né? Ó, coloco aqui a chapinha, que já tá certinho aqui. E por que que eu falei pra vocês dos 2 alicates? Que eu acho que isso ajudou muito. Com um alicate, eu pressiono a chapinha, ó. Com um alicate eu venho e pressiono, e com o outro eu aperto as perninhas. Então, vou fazer esse processo aqui, ó. A primeira vez, o que que eu faço? Eu pego aqui uma pontinha
E eu gosto de dobrar pra fora, tá? Vem aqui e dobro pra fora. Não esquece de pôr o tecido embaixo pra não riscar a sua bailarina, tá? O que eu posso fazer aqui, ó? Posso vir com a própria chapinha aqui, ó. Deixa eu pegar o outro alicate, que não tem o dentinho. Pego aqui embaixo da chapinha e dobro aqui mais pra dentro, ó. Aí. Dobradinho pra dentro. E vocês vão repetir esse mesmo processo desse lado de cá. Do mesmo jeitinho que eu mostrei aqui pra vocês, tá? Colocar na mesma posição, na mesma direção. E agora, o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu até dei um pré-corte aqui na minha tela, que eu vou colocar outra bailarina, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu dei até um pré-corte da base aqui, ó. Essa daqui de tela. O que que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Eu tenho que cortar essa tela, só que ela não pode passar desse limite aqui, ó. Dessa alcinha e dessa alcinha aqui. E são essas duas, que vai ser o que eu vou precisar pra fazer os meus pontos baixos, pra gente iniciar a nossa carreira, tá? Então, eu preciso deixar essas duas partes livres aqui, ok? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Vou cortar, ó, fazendo aqui a curvinha, até por isso que eu fiz um pré-corte, ó. Tá vendo que aqui tá até pré-cortado, que tá fazendo uma curvinha aqui? Depois a parte reta. E aqui a mesma coisa. Só que, como eu falei pra vocês, eu preciso diminuir aqui, ó. Eu vou ter que diminuir aqui, ó, 3 coisinhas desse daqui. E depois recortar aqui certinho essa parte de cima, tá? Então, eu encaixo primeiro a parte de cima e depois corto as laterais pra facilitar, tá? E antes da gente fazer isso, deixa eu só fazer uma pré-subidinha aqui. A gente vai fazer o primeiro ponto da carreira e travar com o marcador pra ajudar aqui na hora de fazer a costura. Solta a minha laçada, vem aqui com a agulha de trás pra frente. Laço, trago essa alcinha aqui pra trás. E ao contrário das outras carreiras que a gente tava passando por baixo das duas alcinhas, aqui pra ficar com um detalhezinho, eu vou separar aqui essas duas alças, ó. Temos aqui duas tirinhas, eu separo uma e vou vir no nozinho que eu falei pra vocês, ó. Do ponto baixo, que a gente precisa trabalhar, tá vendo? Então, sempre vamos trabalhar nessas duas alcinhas aqui. Coloca a laçada na agulha e ajusta aqui, ó. Ajustei, laço, trago aqui pra cima e faço o meu primeiro ponto, que vai ser uma correntinha que vai fazer a vez do meu ponto baixo. E eu vou pegar aqui o meu marcador, um marcadorzinho aqui, coloco aqui, ó, na alcinha pra travar. Então, aqui não vai desmanchar e vai manter fechadinho aqui, tá certo? O que que eu vou fazer agora? Vou colocar outra bailarina, vou arrematar essa pontinha, cortar a tela e já venho mostrar pra vocês como que a gente vai costurar ela na nossa base. Então, pessoal, já cortei a tela aqui do tamanho certinho, ó. Bem certinho, deixando aquelas partinhas livres, como falei pra vocês. E agora é super fácil, tá, pessoal? A única coisa que eu preciso é de linha e agulha pra costura. Vou pegar aqui, ó, já tá com o nozinho na ponta. E eu venho costurando aqui, pessoal, passando por esses quadradinhos, ó. Pego um pedacinho do ponto e passo por dentro da tela. A única coisa que eu falei pra vocês, a gente precisa deixar os pontinhos que a gente vai fazer o ponto baixo depois. Ó, vem aqui, não precisa nem ser tão certinho. Ó, eu só preciso prender aqui a tela na minha bolsa. Super tranquilo. Aqui, como tá aberto, eu venho por um quadradinho de baixo. Tô tomando cuidado aqui, ó. Pra não dar nó na linha. E venho fazendo essa costurinha aqui, ó. E também vamos tomar cuidado pra não ter o risco de aparecer essa linha na parte da frente, tá? Aí. Eita. Ó.
venho virando e só tomando cuidado pra não aparecer aqui na frente, tá? Vou dar a volta aqui costurando, porque como eu falei pra vocês, é super tranquilo esse processo, só não posso passar aqui, ó. Essas duas alcinhas a gente vai utilizar pra fazer os pontos baixos depois. Então, pessoal, já dei toda a volta aqui costurando, tá? E aqui agora a gente vai fazer o arremate, que é super tranquilo. Que como que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu só tenho que pegar aqui um pedacinho de algum fio, né? O fio de poliéster, ó. Passo por aqui por baixo e vou fazer o nó de tecelão. Venho aqui, vai ficar uma alcinha. Eu vou passar uma vez e duas vezes pela mesma alcinha e puxo. Venho aqui embaixo desse mesmo nozinho que eu acabei de fazer, ó. Ou por uma outra alcinha aqui do fio náutico. Passo uma vez e passo duas. E puxo aqui, ó. Até ficar bem presinho, tá? E daí a gente vem e corta aqui esse pedacinho. Não precisa ser muito rente e tá estruturada a nossa base, olha pra vocês verem. Ficou lindíssima, super estruturada, ó. Então, só que a gente vai colocar peso na bolsa e não vai ceder. Lembrando que vocês vão fazer esse processo só se vocês forem colocar forro. Se não for colocar forro, não coloca a tela, que senão vai ficar aparecendo, tá? E agora vamos pra subida, iniciar a nossa subida aqui. Vou tirar o meu marcador. E agora, a gente vai fazer um ponto pra cada pontinho de base, lembrando, pegando as duas alcinhas, ó. A gente deixa essa alcinha de fora livre, eu vou pegar essa alcinha aqui de dentro, mas eu tenho que pegar o nozinho, que é este daqui, ó, esse nozinho. Passa aqui por baixo. Ó, pegando essas duas alcinhas, laço e faço um ponto baixo. Venho aqui no próximo, pegando as duas alcinhas, laço, mais um ponto baixo. E sigo fazendo esse processo aqui, pessoal, por toda a minha volta. E lembrando que vamos ficar com um total de 48 pontos na nossa volta aqui, tá? E a gente vai manter essa mesma quantidade de pontos até o final da subida da nossa bolsa. Já dei toda a volta aqui, pessoal, fazendo a carreira de ponto baixo. E pra gente iniciar a nossa trama, eu preciso fazer duas carreiras de ponto baixo centrado, tá? Então, eu vou soltar aqui a minha laçada e a partir de agora, os fechamentos que a gente sempre vai utilizar de ponto baixo centrado. Venho aqui com a agulha de trás pra frente, ó, nas duas alcinhas de cima. Coloco a laçada na agulha, laço e trago aqui pra trás. Trouxe aqui pra trás, eu vou entrar bem no centro aqui do ponto baixo que eu fiz, o primeiro da carreira. Volto a laçada na agulha, ajusto aqui o fiozinho, laço, trago aqui pra frente e faço uma corrente pra fazer a vez do meu ponto baixo, tá? E agora, vamos seguir aqui fazendo um ponto pra cada pontinho de base, ó. Pontos baixos centrados, tá? E eu vou dar toda a volta aqui, desse mesmo jeitinho, e já venho mostrar pra vocês a nossa trama realmente agora. Então, pessoal, dei toda a volta aqui fazendo a minha segunda carreira de ponto baixo centrado, tá? E agora vamos pra nossa trama realmente. Solto aqui a minha laçada, venho aqui com a minha agulha de trás pra frente, laço esse fio, trago aqui pra trás. Trouxe aqui pra trás, ó, ajusta bem. Vamos iniciar aqui uma sequência com 2 pontos, tá? Aí, acho que assim vai ficar melhor pra vocês verem. Que vai ser o quê? Ponto baixo centrado e ponto baixo alongado, tá? O ponto baixo centrado, a gente já sabe, né, que é o mesmo que a gente tá trabalhando aqui. Entro no meu primeiro pontinho da carreira, coloco a laçadinha aqui na agulha, ajusto e faço o primeiro ponto baixo. E o ponto baixo alongado, eu sei que eu tenho que vir sempre uma carreira abaixo, então não vai ser nesse ponto, vai ser embaixo, ó, no ponto de baixo. Entra aqui nesse pontinho de baixo, no ponto baixo centrado também.
laço, trago aqui pra cima, ó. Se vir torcido desse jeito, você tira a agulha e pega de novo depois. Laço, um ponto baixo alongado. Trabalhei nesse ponto, vou vir no próximo, um ponto baixo centrado. No próximo, um ponto baixo alongado. Então, não venho nesse, venho no de baixo. E faço aqui um ponto baixo centrado. Se veio torcido, a gente coloca aqui e faz o pontinho certinho. Trabalhei aqui, venho no próximo, um ponto baixo centrado. E aqui no próximo, faço um ponto baixo alongado, tá? E vou dar a volta fazendo desse jeitinho aqui, ó. Vai ficando assim, por enquanto, tá? Porque ele já vai mudar de novo. Fiz o ponto baixo alongado, ponto baixo centrado. Aí, o ponto baixo alongado sempre aqui. Pulo uma carreira, vem na de baixo, tá? Ó. Ponto baixo alongado. E eu vou dar toda a volta fazendo aqui desse mesmo jeito. Então, pessoal, já dei toda a volta aqui. E como eu falei pra vocês, a gente precisava de números pares de pontos exatamente pra isso, ó. Aqui eu iniciei com um ponto baixo, eu preciso finalizar com um ponto baixo alongado. Venho aqui no ponto de baixo, laço, trago aqui pra cima. E finalizo o ponto baixo alongado, tá? Solto a minha laçada, venho aqui com... Opa! Venho aqui com a agulha de trás pra frente. E coloco essa laçadinha aqui pra trás. Ó. Ajusta bem aqui. E aqui agora, pessoal, a gente precisa fazer o fechamento, tá? E aqui agora a gente vai começar a intercalar, ó. O que é ponto baixo centrado? A gente vai fazer o ponto baixo alongado e em cima do ponto baixo alongado a gente faz um ponto baixo centrado, tá? Então, eu preciso ter isso em mente. Então, aqui, ó, onde a gente vai iniciar, eu já preciso iniciar com um ponto baixo alongado. Então, como que eu vou fazer para iniciar aqui? Eu vou ajustar aqui essa alcinha, deixando só uma perninha aqui, ó, bem pequenininha. Dou uma seguradinha aqui com o meu dedo para ela ficar levantadinha. Vou vir aqui embaixo, ó, porque como falei para vocês, ponto baixo centrado, a gente sempre pula a primeira carreira, vem na segunda. Entro aqui embaixo, ó, opa. Entro aqui embaixo, laço aqui o fio do rolo e trago aqui pra cima. Ó, tem que ser nesse ponto aqui de baixo. Coloco aqui a laçada na agulha. Ó, pego aqui as duas alcinhas, ajusto a primeira, né, que tá do rolo, e fecho. Assim, já iniciando com um ponto baixo alongado, tá? Depois eu vou repetir o fechamento pra vocês verem. Tenho aqui meu ponto baixo alongado, entro bem no meio dele, ó, também no ponto baixo centrado, ó, pra vocês verem aqui como que fica. Eu tenho aqui a perninha longa e uma perninha curtinha, sempre a agulha tem que sair no meio. Laço, trago aqui pra cima, um ponto baixo centrado. No próximo, tem que fazer um ponto baixo alongado. Pulo esse ponto, venho no de baixo, faço um ponto baixo alongado. Cheguei aqui no ponto baixo alongado, faço um ponto baixo centrado. E aqui no ponto baixo, eu sei que eu tenho que fazer um ponto baixo alongado. Pulo esse e venho no próximo, né, aqui na parte de baixo. O laço trago aqui pra cima e faço um ponto baixo alongado. No ponto baixo alongado, um ponto baixo centrado, ó. E vai ficando assim por enquanto, tá? E eu vou dar toda a volta fazendo esse mesmo padrão. Ó, pessoal, então, já dei toda a volta aqui, ó, e como falei, a gente finaliza da forma diferente, né? Porque aqui eu iniciei com um ponto baixo alongado, eu preciso finalizar com um ponto baixo normal. Solto a minha laçada, venho aqui com a agulha de trás pra frente, ó. Laço esse fio e trago aqui pra trás. E agora, eu já vou iniciar aqui em cima do meu ponto baixo alongado, que eu sei que eu tenho que iniciar com um ponto baixo, ó. Então, a gente só precisa ter isso em mente, a regrinha de que em cima do ponto baixo alongado
eu faço um ponto baixo centrado, e em cima do ponto baixo centrado eu faço um ponto baixo alongado. Só que a partir de agora vai mudar um pouquinho, já vim mostrar pra vocês. Ó, laço esse fio, trago aqui pra frente, e aqui eu já vou fazer um ponto baixo centrado. Essa regra se encaixa perfeitamente aqui nessa primeira etapa aqui, né? De quando a gente inicia e finaliza a carreira, tá? Bem aqui. Porque agora o que vai acontecer? Ó, fiz o meu ponto baixo centrado, aqui eu sei que eu tenho que fazer o ponto baixo alongado, mas na carreira de baixo, ó, é um ponto baixo alongado. Então, eu vou fazer dentro do ponto baixo alongado, só que embaixo do ponto baixo, ó. Entro aqui no ponto baixo alongado, laço, trago aqui pra cima e fecho o ponto. Aqui onde é o ponto baixo alongado, faço um ponto baixo centrado. Cheguei aqui onde é o ponto baixo, né? Só que eu tenho que vir na carreira de baixo, então eu entro aqui e faço um ponto baixo alongado. Em cima do ponto baixo alongado, fazemos um ponto baixo centrado. E seguimos com esse processo, pessoal, até o finalzinho da nossa carreira, tá? Eu vou dar toda a volta aqui e eu já venho mostrar pra vocês mais uma vez aquele fechamento aqui do ponto baixo alongado que a gente vai ter que fazer. A gente sempre vai intercalando, tá? O fechamento, como vocês podem ver. Nesse daqui a gente fez o fechamento tradicional de ponto baixo centrado e no próximo que a gente muda. Então, pessoal, dei toda a volta aqui fazendo... Opa! Então, pessoal, dei toda a volta aqui fazendo a mesma sequência que mostrei pra vocês, ó. E agora vamos pro nosso fechamento, que eu falei pra vocês. Que aqui, gente, como mencionei, eu preciso fazer um ponto baixo alongado, só que tem que ser aqui nessa carreirinha de baixo, tá? Então, dentro do ponto baixo alongado. Solto aqui a minha laçada, agulha de trás pra frente. Coloco essa laçadinha na agulha. E levo aqui pra trás, ó. Trouxe aqui pra trás, eu vou soltar aqui, ó. Soltar não, gente, eu vou puxar aqui, deixando uma alcinha pequenininha. E agora eu vou vir aqui aonde eu preciso entrar, que é aqui embaixo do ponto baixo, ó. Bem embaixo. Na verdade, acaba sendo no ponto baixo dessa carreira aqui de baixo, né? Dou uma seguradinha, laço o fio do rolo e trago aqui pra frente, ó. Trouxe aqui pra frente, acerto a alcinha, volto a laçadinha que eu deixei aqui reservadinha, ó, ficando assim. Agora eu laço e fecho, fazendo aqui meu primeiro ponto baixo alongado da carreira. E sigo com a sequência, pessoal. Na onde é ponto baixo alongado, eu faço um ponto baixo, e aonde tem o ponto baixo aqui, eu tenho que vir embaixo dele pra fazer o ponto baixo alongado, tá? E essa sequência vai se repetir, pessoal, até ter a altura que a gente quer, tá? Então, vocês vão fazer esse processo até ter a altura que vocês querem. Vou subir aqui as minhas carreiras e já venho mostrar pra vocês com quantos centímetros ficou. Então, pessoal, finalizei aqui a sumida da minha bolsa, tá? Já até cortei o meu fio ali. E aqui, contando com a carreirinha de ponto baixo, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 carreiras, tá? E de altura aqui, eu fiquei com um total de 13 centímetros, ok? Já cortei aqui o meu fio, vou puxar minha laçada aqui pra fora, ó. Puxo aqui pra fora. E agora eu vou voltar nessas duas alcinhas aqui de cima e trazer aqui pra trás. Venho aqui por dentro. Entro aqui nas duas alcinhas. Ó. E puxo esse fiozinho aqui pra trás. E depois eu vou fazer o meu arremate. Ó. E ficou assim. E agora vamos pra nossa aba. Então, pessoal, o processo da nossa aba é super tranquilinho. Vou fazer aqui uma laçada inicial e 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E aqui a gente vai fazer carreiras de pontos baixíssimos, tá? Não vou trabalhar na parte da frente, eu vou trabalhar do lado avesso. Pulo aqui a primeira alcinha, venho na segunda, entro aqui por dentro, laço, faço um ponto baixíssimo. No próximo laço, mais um ponto baixíssimo. No próximo laço, um ponto baixíssimo. E assim a gente segue até o finalzinho, tá? Sempre fazendo um ponto baixíssimo para cada pontinho de base aqui. Chegando aqui no final, ó, ficou assim. Agora eu venho, faço uma corrente e viro meu trabalho. Já na chegada, vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. A gente vai fazer só ponto baixíssimo, só que agora só pegando na alcinha de trás. Laço, um ponto baixíssimo. No próximo, laço, um ponto baixíssimo. Ó, sempre pontos baixíssimos pegando nas alcinhas de trás. Eu já vou medir pra vocês aqui com quantos centímetros ficou, só que vocês vão acompanhar aí conforme a bolsa de vocês, tá? Eu vou fazer uma carreira depois de acabamento que vai aumentar um pouquinho na altura, na largura também, mas depois eu explico melhor pra vocês. Ó. Na última alcinha aqui, faço também um ponto baixíssimo, ficando assim. Faço uma corrente, viro meu trabalho e sigo aqui fazendo um ponto para cada pontinho de base, sempre na alcinha de trás, tá? Pra ficar com esse detalhe aqui. E aqui, pessoal, por enquanto, de altura tá ficando com 11 centímetros, tá? 10 centímetros e meio, perdão. Só que ela vai esticar mais e, como eu falei pra vocês, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos que vai aumentar bem. Ó, e aqui eu tenho que ver esse processo aqui, ó. Então, como eu vou aumentar, ela vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. Mas, por enquanto, ela tá aqui. Olha pra vocês verem. E agora a gente vai crescendo até ter a largura aqui da nossa aba, tá certo? Vou fazer aqui mais ou menos umas 30 carreirinhas, porque carreira de ponto baixíssimo é bem difícil de contar, então eu vou subir a quantidade que eu achar ideal, vou medir e já venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, já subi aqui as minhas carreiras de ponto baixo centrado, tá? Aqui fica bem complicadinho pra gente contar aqui as carreiras, né? Mas eu vou tirar as medidas pra ficar mais fácil pra vocês verem. A gente vai fazer um acabamentinho, tá? Então, aqui, essa parte de comprimento, ficamos com 14 centímetros e meio. E de altura, fiquei aqui com 9 centímetros e meio, um pouquinho mais de 9 centímetros e meio, tá? Só que, como eu falei pra vocês, vou fazer um acabamento aqui em pontos baixos, então vai aumentar aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Faço aqui minha corrente, viro o meu trabalho. Agora que eu virei meu trabalho, eu vou vir nas duas alcinhas, tá? Nesse processo aqui agora, dos dois lados, a gente vai trabalhar nas duas alcinhas. Laço e faço um ponto baixo. No próximo laço, mais um ponto baixo. No próximo laço, mais um ponto baixo. E eu vou descer até aquela parte de baixo ali e chegar aqui nessas duas últimas alcinhas pra gente fazer uma curvinha. Então, pessoal, eu cheguei aqui no finalzinho, nas duas alcinhas, como falei pra vocês, e aqui eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. Faço um, e no mesmo lugar, já virando um pouquinho, eu faço o segundo, tá? E aqui, pessoal, olhando nessa parte de baixo, se a gente olhar atentamente, a gente vai ver aqui como se fosse um ponto baixo do avesso, ó. Então, bem aqui em cima, nessa parte de cima, dá pra ver que tem uma perninha, uma outra perninha e um nozinho. Perninha, perninha, nozinho. Perninha, perninha, nozinho. Aqui eu sei que não tem ponto baixo, tá? Então, eu não vou pegar nas duas perninhas. Eu tô mostrando isso de jeito pra vocês, pra ficar mais fácil de vocês visualizarem. Pra me mostrar onde a gente vai pegar, ó. A gente vai pegar só nessa perninha aqui de fora, ó. Essa.
Por quê? Porque a cada 2 carreiras de pontos baixíssimos, perdão, forma essa alcinha. Então, vou pegar sempre essa perninha, tá? Fiz aqui meus 2 pontos baixos juntos, então eu preciso pegar a primeira perninha aqui, ó. Entro aqui, pegando só essa alcinha, laço e faço um ponto baixo. Na próxima, ó, essa perninha aqui, laço, mais um ponto baixo. Na próxima perninha, laço, mais um ponto baixo. E eu vou fazer um ponto para cada perninha dessa, tá? Vamos fazer esse processo até chegar aqui embaixo. Por enquanto, vai ficando assim, pessoal. E eu desci aqui fazendo, ó, depois da curvinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 pontos baixos, tá? Só que aqui eu preciso fazer em um espacinho essa última partinha pra não pular aqui direto, ó, porque senão vai ficar um espaço muito grande. Então, eu venho aqui em uma alcinha, eu vou pegar essa alcinha aqui da divisa, laço e faço um ponto baixo. Então, aqui totalizamos 15 pontos baixos, tá? E aqui agora, já vou pular aqui pra essa parte de cá, ó, dos pontos baixos, né, das alcinhas. Eu entro aqui nas 2 alcinhas primeiro, ó. Lembra que aqui é a nossa correntinha que a gente iniciou do lado avesso, né? Então, tá aqui a correntinha do lado direito. Vou entrar aqui e fazer a minha curva, do mesmo jeito que eu fiz na outra ponta. Faço aqui o primeiro ponto e no mesmo lugar faço o segundo pontinho, ó. E fica certinho a curvinha aqui, tá? Desse lado de cá, a mesma coisa. E agora, eu vou descer aqui nessa parte de baixo, ó, pegando as 2 alcinhas, fazendo os pontos baixos, repetindo o mesmo processo que eu fiz do lado de lá. Aqui também vou repetir o processo de pontos baixos, e aqui também vamos fazer uma quininha, tá? Eu já venho mostrar pra vocês aqui certinho. Caminhei aqui, pessoal, com os meus pontos baixos, tá? E agora eu tenho aqui a minha última alcinha, que eu também vou fazer minha quina. Entro aqui e faço o primeiro ponto baixo, e no mesmo lugar faço o segundo, fazendo aqui a minha curva, tá? Agora aqui, pessoal, desse lado de cá, a forma que a gente enxerga é um pouquinho diferente, né? Lá do outro lado a gente via mais ou menos um ponto baixo do lado avesso, aqui a gente vê essas tiras mais esticadas, tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 alcinhas do mesmo jeito do lado de cá, tá? Então, vai ser nessas alcinhas aqui que eu vou entrar e fazer os meus pontos baixos, tá certo? Então, ó, entro aqui nessa alcinha esticadinha, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo, ó. Sempre fazendo um ponto baixo para cada alcinha dessa, que são essas que estão mais esticadas, tá? Até chegar ali no início, porque eu tenho que completar a minha curvinha, né? Porque eu fiz somente um ponto aqui no início, então depois eu vou ter que completar. Cheguei aqui no finalzinho, pessoal, fiz aqui os 15 pontos, e como eu falei pra vocês, preciso completar aqui a minha curvinha. Venho aqui no pezinho desse ponto baixo e faço mais um ponto baixo, tá? Pra completar a minha curvinha. Então, aqui fiz a minha carreira de pontos baixos por toda a volta. Mas, para dar mais um acabamento, para ficar com um resultado bem bonito, vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos, tá? Do mesmo jeito que a gente tava fazendo, pegando na alcinha de trás. Então, aqui, ó, em cima, bem em cima aqui do meu primeiro ponto baixo que eu fiz, eu vou pegar aqui na alcinha de trás e já vou ir fazendo direto um ponto baixíssimo, ó. Pontos baixíssimos. E aqui a gente vem pegando somente nas alcinhas de trás, tá? Ó, só nas alcinhas de trás. Pessoal, aqui contando aquelas alcinhas, eu tô achando que eu fiz umas 30 carreiras de pontos baixíssimos, tá? Provavelmente. E aqui a gente só vai fazer um ponto para cada pontinho de base, ó, pegando somente na alcinha de trás, porque vai ficar com esse detalhe aqui que vai dar um acabamento bem bonito, certo? E venho até o final aqui, dessa mesma forma, tá? Então, eu vou dar toda a volta, e quando eu chegar aqui, eu já vou parar, porque aqui não tem tanta necessidade de fazer aquela carreira de acabamento, né?
porque o acabamento vai ficar aparecendo só essa parte aqui. Aqui a gente vai fazer a união. Então, aqui também, depois, quando eu chegar, aqui eu vou deixar um pedaço de fio já a saída pra fazer a união da nossa aba depois. Então, pessoal, cheguei aqui no finalzinho, ó, e eu vou fazer o meu último ponto baixíssimo aqui, ó, em cima no meu primeiro pontinho da quina. Faço aqui nessa alcinha aqui de trás, laço, faço um ponto baixíssimo, e aqui eu já vou cortar, tá? Só que antes eu vou medir pra vocês verem. Então, aqui a minha aba ficou com 16 centímetros e meio, ó, de comprimento e de altura. Ela ficou aqui com 12 centímetros e meio, mais ou menos, tá? Vou deixar aqui um pedaço bem bacana de fio, só pra fazer a união depois com pontos baixíssimos. E eu vou cortar aqui esse fio, já pra ficar certinho a saída, tá? E aqui eu só vou puxar todo esse fio que eu cortei pra fora, pra facilitar esse processo. Ó. E depois a gente só vai fazer a união aqui, tá certo? Bom, pessoal, vamos agora iniciar o nosso processo aqui pra gente fazer o forro, tá? Primeiro de tudo, a gente tem que medir a nossa bolsa pra gente conseguir fazer o forro. Até levantei aqui um pouquinho, pessoal, pra vocês conseguirem enxergar melhor, tá? Já fiz o arremate aqui do nosso porta-alça. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser tirar as medidas, tá? A primeira medida que a gente vai tirar, pessoal, a gente vai dobrar aqui a nossa bolsa ao meio, ó. Dobra aqui ao meio. Dobrou no meio, eu vou tirar a medida dessa parte aqui, dessa abertura, e depois dessa abertura, vamos adicionar 3 centímetros a mais, tá? Então, ó, tá aqui, dobrei, eu gosto de usar a régua nessa parte pra ficar mais fácil. E aqui na parte da abertura eu tenho 21 centímetros, tá? Ó, indo bem aqui. 21 centímetros mais 3, então eu vou pegar um post-it aqui e marcar 24, ó, 24, e agora eu preciso ver a altura, que eu vou fazer essa medição com a fita métrica agora. Então, agora com a fita, o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu tenho que medir a extensão da nossa bolsa aqui, ó. Eu tenho que medir a parede, desce, mede a base e sobe depois, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Coloco aqui, desço até a parte da base. Desci até a parte da base, eu seguro aqui embaixo, tiro as medidas da base, o comprimento aqui da base, e depois subo aqui pra cima, tá? Aqui, como a nossa bolsa é um pouquinho pequenininha, né? Não é pequena, é que ela é estreitinha, então fica meio ruinzinho de mostrar. Mas vocês vão fazer esse processo aí no de vocês, ó. Vai ficar mais ou menos assim. Aqui, ó, consegui trazer. Tá vendo? Então, aqui eu tenho 30 centímetros. Vou colocar 31 para garantir. Então, 31 mais 4, vamos ter 34 centímetros. E agora eu vou cortar um retângulo com 24 por 34, tá? Eu vou deixar aqui reservadinho, porque antes de tudo isso, antes da gente começar a trabalhar com o forro, eu já fiz essa medição pra ficar mais fácil, tá? O que que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar os elementos, tá? Inclusive, um dos elementos que eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês, que vai estar na sacolinha, que é a minha etiqueta. Eu vou colocar minha etiqueta aqui nessa parte de baixo, inclusive já era pra me ter colocado, porque agora vai dar um pouquinho de trabalho, tá? Então, vamos lá, pessoal. Sempre coloco o tecido embaixo, ó. Primeiro de tudo, eu vou ver aonde eu vou pôr a minha etiqueta. A minha etiqueta, como falei pra vocês, vou pôr bem na parte de baixo pra ela não brigar com o fecho, tá? Então, ó, aqui, deixa eu ver qual que é a parte da frente. Como a gente fez a nossa emenda no cantinho, a gente pode escolher qual lado que acha melhor, tá? Qual lado você acha mais bonito. Então, olhando aqui, eu acho que eu vou ficar com esse lado pra parte da frente. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, vai ficar esse daqui mesmo, tá?
Então, aqui, eu vou caminhar mais ou menos aqui, ó, onde tá a bailarina, um pouquinho pra cá. Coloco bem aqui na parte de baixo, tá? Aqui, ó, entre a primeira e a segunda carreira, fica muito estreito, digamos assim. Então, eu não gosto muito. Eu gosto de deixar aqui, ó, um limite, tá vendo? E aqui também a gente tem que entender que essa parte aqui é a parte da curva. Então, eu não posso colocar pra cá, ó. Então, tem que sempre posicionar aqui nessa parte mais retinha. Então, vou posicionar aqui, ó. Vou posicionar aqui, colocar a chapinha e apertar, tá? Então, venho aqui, vou procurar aqui, uma perninha da chapinha já tá aqui, a outra tá meio escondidinha. E eu vou colocar a chapinha e apertar. Outra coisa muito importante também vai ser o porta-alça, tá, pessoal? Qualquer coisa, se vocês quiserem colocar depois que a gente colocar a aba, pra ter certeza da parte reta, porque, ó, a nossa aba, ela vai passar um pouquinho aqui dessa parte, ó. Ela vai ficar só um pedacinho aqui pro lado, ó. Só um pedacinho de abertura. Então, a gente tem que se atentar a essa parte aqui, ó. Que provavelmente vai ficar aqui, então eu tenho que colocar bem centralizadinho aqui, ó. Bem na parte central, tá? Ó. Vai ficar mais ou menos assim a nossa bolsa. Olha que bonitinho que vai ficar com os elementos. Vai ficar bem fofinho. Então, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como que a gente vai colocar, ó. A gente vai seguir também aqui mais ou menos a bailarina na parte reta, tá? Qualquer coisa você pode dobrar aqui, ó. Pra facilitar esse processo, você dobra, ó. Dobrou aqui, aí você já consegue ver o meio certinho. Outra dica é, coloca a base na mesa e dobra. Porque assim, a parte reta da sua bolsa, ela tem que ficar encostada na mesa, ó. Tá vendo que ela tá encostadinha? Então, aqui é a parte do meio. Aí, a gente consegue ver que eu tenho que colocar exatamente aqui. Então, eu venho, o porta-alça vai ficar assim, ó, de pezinho. E eu vou colocar aqui. Mais ou menos aqui, assim. E o processo é o mesmo das bailarinas, vocês lembram? Que a gente vai atravessar aqui, colocar a chapinha e dobrar pra dentro. E a gente vai repetir esse processo dos dois lados, tá? Outra coisa também é a altura. A gente tem que ver exatamente a altura que a gente precisa aqui. Por quê? Não pode ficar uma pra baixo e a outra pra cima, tá? Vou colocar aqui os elementos, já vou mostrar pra vocês. Então, pessoal, já vamos acertar aqui o nosso forro, tá? Mas a gente ainda não vai costurar dentro da bolsa, tá? Ó, já cortei aqui o meu tecido com a medida que eu falei pra vocês e vocês vão cortar com a medida de vocês aí, tá? 24 por 34, ok? Utilizei aqui um lápis mesmo pra fazer a marcação. E agora eu vou pegar os meus alfinetes, porque eu vou dobrar aqui, ó, da forma que vai ficar o meu forro, tá? Outra dica muito importante aqui, pessoal, que eu fiz até de propósito pra vocês verem, ó. Tá vendo que tem uma sobrinha aqui de tecido? Quando acontecer isso, não tenta acertar na parte de cima. Sempre deixa retinho com as laterais, porque o mais importante aqui são as laterais. Por quê? Porque essa parte de cima eu só vou dobrar, então não vai aparecer. E essa daqui que é a medida que a gente precisa pra ter na nossa bolsa, tá? Mas, pra gente ter certeza que vai ficar certinho na nossa bolsa, e eu não precisar desmanchar depois a costura, o que que eu vou fazer? Vou fazer uma marcação aqui de 1 centímetro, ó. Aqui com a minha... Venho aqui com a minha régua e vou fazer a marcação de 1 centímetro nessa bordinha aqui, por quê? Porque daí eu vou colocar os alfinetes aqui nessa borda e eu vou ver se vai ficar boa essa costura com 1 centímetro. Precisa fazer isso? Ó, se você quiser garantir que vai ficar certo e você não vai precisar depois desmanchar essa costura, precisa. Agora, se você quiser arriscar, pode arriscar. Mas, como eu falei pra vocês, pode ser que você costure tudo e quando coloque na bolsa, veja que ou ficou grande demais ou pequeno demais o forro, tá? Então, faz esse teste aí, porque
não custa nada. E fora também que essa marcaçãozinha aqui, pessoal, vai te ajudar a fazer a costura bem retinho, tá? Então, vai ser um guia aqui na hora de fazer a costura, ó. Então, fiz aqui a marcação com 1 centímetro. Pego aqui os alfinetes, ó, e vou travar aqui. Primeiro eu vou colocar alguns aqui na parte de dentro, só pra travar aqui e eu conseguir fazer a marcação certinho. E eu vou colocar aqui alguns alfinetes nessa parte aqui da marcação, ó. Venho e coloco bem retinho, como se estivesse imitando aqui a costura de 1 centímetro, tá? Ó, eu venho e coloco aqui. E vocês vão fazer esse mesmo processo do outro lado. Ó, coloquei aqui os alfinetes, esse daqui do meio eu vou tirar e eu vou pegar a minha bolsa. Peguei a minha bolsa aqui, pessoal, eu vou abrir aqui esse forro. Ó, vou abrir aqui e encaixar dentro da bolsa pra ver o tamanho, tá? Ó, assenta aqui bem certinho. E o principal que a gente tem que ver aqui é a parte da abertura, tá? Porque a altura a gente sempre sabe que vai ficar um pouquinho mais alto, ó, tá vendo? Que tem um excessinho aqui, mas não tem problema. Ó, aqui, pessoal, pra mim tá ok, tá? Eu não posso deixar muito apertadinho essa parte, tem que ficar mais frouxinho mesmo, porque conforme a gente vai costurando, a gente vai soltando um pouco a costura, tá? Então, pra mim aqui tá certinho o tamanho. Caso pra você esteja muito grande, faz aí a borda da costura com 1,5 centímetro mais ou menos. Se tiver muito pequeno, diminui pra meio centímetro cada lado, até você ter certeza que vai estar com o tamanho correto, ok? Então, vou fazer a minha costura, né? Vou mostrar pra vocês a costurinha aqui. E depois a gente vai reservar pra depois que a gente aplicar todos os elementos na bolsa, a gente começar a costura do forro. E agora eu vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer essa costura na mão. Eu tenho a máquina, mas primeiro eu vou ensinar vocês a fazer a costura na mão pra depois eu fazer a minha costura na máquina. Então, vamos lá, então, aqui, pessoal, já peguei e coloquei aqui os alfinetes no meio, e esse cantinho aqui eu deixei sem o alfinete pra mostrar pra vocês bem certinho, tá? Então, vamos lá, peguei aqui um pedacinho de linha e agulha pra costura, certo? Sempre posiciona bem os alfinetes aqui pra não ficar solto, tá? Isso daqui é pra travar o tecido e ficar mais fácil esse processo de costura, certo? Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Eu pego aqui, não precisa ser tanto em cima, porque como eu falei pra vocês, a gente vai dobrar, ó. Eu entro, tá? Pode ser tanto por baixo quanto por cima, porque querendo ou não, essa parte não vai ficar aparecendo na frente, tá? Ela vai ficar pra dentro da bolsa. E outra vantagem aqui, pessoal, é que essa linha aqui, além de me ajudar, né, pra ver se tava dando certo o tamanho do forro na bolsa, também vai me ajudar a costurar, fazer essa costura aqui bem retinha, tá? Então, vamos lá. Vou passar aqui, ó, bem na linha, desço aqui. Peraí que eu vou ter que dar mais um nó nessa ponta aqui, porque tá pouco. Prontinho. Então, vamos lá. Vou passar aqui. Bem na linha. Desço. E agora, sempre eu vou vir um pouquinho pra frente de onde a minha linha já tá. Não muito, tá? Ó. Trouxe a minha agulha um pouquinho pra cá, ó, tá vendo? E puxo daqui pra cima. Agora, eu vou vir com a minha agulha aqui, ó, bem próximo de onde tá esse nozinho, mas não em cima dele, ó, um pouquinho antes dele aqui, ó. Então, eu volto pra trás. Então, eu vou vir com a minha agulha pra trás, só que eu vou vir com ela um pouquinho pra frente de onde tá saindo a pontinha aqui, ó, tá vendo? A ponta tá aqui e eu saio um pouquinho mais pra frente. Ó.
Pouquinha coisa. Aí, assim vai ficar mais fácil pra vocês verem. Então, a minha linha tá saindo aqui, eu venho um pouquinho pra frente. E puxo aqui a minha linha. De novo, vou voltar pra trás, aonde tá aqui o meu pontinho, volto um pouquinho pra trás. Não chego aonde tá essa linha, só volto pra trás e venho aqui pra frente. De novo, lembrando que é pra frente de onde tá saindo a linha. Não precisa vir muito pra frente, tá? Tem que ser o meio termo. Ó. Venho pra cá de novo. Aí. Vamos repetir o processo aqui. Volto pra trás, disso. E forço aqui a minha agulha. Pra frente, ó. Tá vendo? Sempre vou fazer esse processo. Venho pra frente, volto pra trás. Venho pra frente e volto pra trás, tá? E seguindo bem retinho aqui a marcação que foi feita pra ficar bem reta aqui essa costura. Ó, pra vocês verem como é bem tranquilinho pra fazer. E fica um acabamento bem bonito, ó. Aí. Ó, vai ficando assim na parte de cima. Na parte de baixo vai ficando assim. E se vocês abrirem aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês como que vai ficar quando a gente abrir o forro. Vai ficar assim, ó, bem fechadinho, tá vendo? Fica super fechadinho, não vai ficar aparecendo, tá? E agora vamos pro arremate que a gente vai fazer aqui, que é o nó de tecelão. Como que eu vou fazer quando eu chegar aqui no final? Eu posso voltar aqui num pontinho de trás, ó. Volto aqui num pontinho de trás primeiro, e depois venho de novo no mesmo ponto onde já estava. Onde eu acabei de passar a agulha. Venho, fico com essa alcinha aqui, passo uma vez por baixo, opa. Passo uma e passo duas. E ajusto aqui, ó. Vai formar um nozinho. Esse é o nó de tecelão. Venho aqui por baixo de novo e faço o mesmo processo. Fico com essa alcinha. Passo uma. E passo duas. E ajusto aqui bem. E agora eu posso cortar aqui essa linha. Esse processo, como eu falei pra vocês vão fazer aqui embaixo, tá? Tô mostrando pra vocês aqui em cima, porque eu vou costurar com a máquina agora, tá? Então, é desse jeito que vocês vão costurar dos dois lados, tá? Então, vocês vão fazer toda essa costura aqui e toda essa costura desse lado de cá, tá? Então, pessoal, colocado aqui os elementos, ó, coloquei minha etiqueta e os dois porta-alças, tá? Agora, o que que a gente precisa fazer aqui, pessoal? A gente precisa colocar a nossa aba já, tá? A nossa aba e pelo menos a parte de baixo do nosso fecho, porque depois a gente não vai conseguir colocar ele, tá? Olha pra vocês verem como esse fecho vem bem bom, bem bonitinho, que ele já vem aqui com uma proteção, ó, que eu achei muito bacana. Ó, ficou aqui um pouquinho de cola. Mas olha pra vocês verem que bonitinho. Eu abro aqui, ó, tá vendo? Ele é de encaixe, ó. A gente abre, aperta o botãozinho aqui do lado. Então, vamos lá, pessoal. Vamos posicionar aqui, ó, aonde a gente vai colocar, ó,
eu vou encaixar ponto baixo com ponto baixo. E a única regrinha aqui é eu deixar bem retinho, tá? O que que a gente pode fazer aqui? A gente pode contar os pontos caso vocês achem necessários, ó. Então, aqui tá a parte reta, né, ó. Aqui tá onde a gente colocou o marcador, a lateral e a lateral, nesse ponto aqui. Então, a gente conta depois dele, ó. Eu vou colocar até o marcador depois da lateralzinha aqui, ó. A minha ficou aqui. E a outra aqui, ó. Então, depois, ó, depois do porta-alça, tá? Aqui, pessoal, a gente tem quantos pontos, ó? Aqui, desse lado de cá, ó. Eu fiz o ponto baixíssimo no primeiro pontinho da curva aqui, e a gente vai utilizar o segundo para fazer a marcação, e aqui é a mesma coisa. Então, a gente vai fazer o segundo e o segundo ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 pontos. Então, eu tenho que separar aqui os 17 pontos para fazer um ponto por ponto aqui, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sobrou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que eu vou fazer? Vou contar 1, 2, 3, iniciar a aplicação. 1, 2, 3, tem que finalizar aqui, ó. Então, tem que terminar exatamente aqui. Então, vamos lá fazer rapidinho essa união, que é bem facinho, tá, pessoal? Então, ó, como eu falei pra vocês, a gente vai fazer a união aqui, né? Então, vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, e depois a gente já vem aqui pra fazer o ponto baixíssimo, tá? Então, a gente vai juntar aqui os pontinhos, ó. Juntei essa alcinha e a alcinha do ponto que eu preciso, laço e faço um ponto baixíssimo. Caso vocês queiram que essa fique pra cima, ó, essa união, a gente faz assim, ó. Vem com a agulha de cima pra baixo, tá? E vem fazendo os pontos, ó. Laço aqui, um ponto baixíssimo. E aqui, como eu mostrei pra vocês, vai ser ponto sobre ponto, ó. No próximo, laço um ponto baixíssimo. Aí, vai ficar o acabamento em cima. No próximo laço, mais um ponto baixíssimo. No próximo laço, mais um ponto baixíssimo. No próximo laço, mais um ponto baixíssimo. Ó, pra vocês verem como é super tranquilo aqui essa parte de união, tá? A gente vai fazendo esse processo até o finalzinho ali, porque a gente já deixou separadinho, né? Então, vai ser super tranquilo. Cheguei aqui no final, pessoal, ó, o último ponto e o último ponto que tem que sobrar. 1, 2, 3. Laço e trago pra cá, ó. Puxo tudo aqui pra fora. Esse fio. E depois a gente vai trazer pra dentro, ó. Então, a nossa aba já está unida aqui, ó. Certo? Ficando assim. Tá? E agora que a nossa aba está unida, eu preciso ver certinho a parte do fecho que vai ficar centralizada, tá? Então, eu centralizo mais ou menos aqui, ó. Eu vou posicionar, não vou pôr o parafuso aqui ainda, mas eu tenho que posicionar aqui essa parte. Ó, pra ficar bem centralizado aqui tem 4 dedos. E aqui tem um pouquinho mais, ó. Então, aqui eu tenho que centralizar, deixar bem retinho essa parte. Nessa parte de cima aqui. Pra posicionar certinho a parte de baixo. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou encaixar os pontos aqui dentro, tá? Esse processo não é difícil, eu vou pegar ali uma tesoura minha aqui. Ó, mais uma vez a gente põe aqui o forrinho. Forro não, né, gente? Põe o tecido. E eu vou empurrando esses pontos aqui pra dentro, tá? Ó. Porque tem que encaixar muito bem aqui dentro, porque daí eu consigo movimentar, tá certo? Então, eu venho encaixando. Ó, pessoal, já encaixei aqui, ó. Eu deixei aqui 4 dedos
pra cada lado, ó. Qualquer coisa vocês podem também pegar a régua, porque eu ainda não parafusei, tá? Então, a gente vem e mede aqui a borda, tá? Então, eu tenho aqui 6 centímetros pra cá, e aqui tem 6 e pouquinho. Então, eu venho e empurro um pouquinho mais pra cá, tá? A gente vem puxando até encaixar certinho. Então, agora que eu encaixei tudo certinho aqui, pessoal, já que já tá tudo encaixado, eu venho e coloco o parafuso aqui dentro, tá? Já vem o parafusinho certinho, a gente só vai encaixar ele aqui, tá? São 2. Ó, encaixei o primeiro, agora a gente encaixa o segundo, tá? O segundo parafusinho que já vem no kit. Mas eu só vou colocar só um aqui por enquanto pra mostrar pra vocês, porque eu preciso mostrar a segunda parte pra depois a gente começar a costurar o nosso forro. Ó, então aqui o que a gente faz, pessoal? Encaixei aqui o fecho, ó, a primeira parte, eu venho com a segunda parte, fecho aqui, ó, coloco aqui como se eu fosse fechar a bolsa, ó. E eu vou colocar aqui, vou fechar essa aba do jeito que eu quero que ela fique, tá? E, ó, já abri as garras e posiciono aqui, que é a garra do próprio fecho, ó. Dobrei aqui meio abruptamente, porque a garra é bem grandona. E aqui a única coisa que eu preciso fazer é deixar reta essa garra, tá? Então, ó, eu já vi mais ou menos a altura, que é aqui, né? Ó, é mais ou menos aqui. Então, eu preciso forçar essa garra aqui pra dentro, de uma forma que ela vai ficar reta na bolsa, tá? E aqui agora, eu abro e forço. Coloquei aqui e coloco como se eu fosse encaixar aqui o fecho. Só pra gente ver, tá? Aí. Aqui tá bem desengonçado, pessoal, mas eu só preciso ver a altura. E pra mim, essa altura aqui é a que eu quero, tá? E também pra centralizar ele bem certinho. Depois que a gente colocar ele aqui, vai ficar mais fácil. Dou uma olhadinha aqui pra ver se tá certinho, se tá retinho. Ó. Aí, e agora eu só preciso travar essas garrinhas aqui nessa parte de dentro, tá? Super tranquilo, pessoal. A garra é bem grandona, é só apertar pra dentro ou pra fora, igual a gente fez com as outras partes. Ó, pessoal, então agora eu apertei aqui bem. E agora a gente vai testar aqui. Pra ver se tá no lugarzinho. E ficou ok, ó. Era pra vocês verem do jeito que eu queria, tá? E agora sim, depois de todos os elementos posicionados, a única coisa que eu vou precisar fazer aqui agora vai ser arrematar essa ponta, a gente vai começar a costurar o nosso fecho. Fecho não, gente, o nosso forro. Então, vamos lá, pessoal, agora pro nosso forro, tá? Vou aqui colocar ele dentro da nossa bolsa, porque eu tenho que ver mais ou menos a altura, tá? Ó, eu já vi já hoje, até mostrei pra vocês, que ia ficar mais ou menos com uns 2 centímetros, né, de borda. Então, a gente faz assim, faz um leve vinco, ó, dá uma dobradinha assim, passa por dentro e encaixa dentro da bolsa. Pra gente ver se vai ficar uma altura bacana, tá? Senão vai ficar muito grande, muito pequeno, porque eu quero um encaixe perfeito aqui na bolsa, ó. Acho que eu vou ter que dobrar um pouquinho mais, um meio centímetro pra baixo ainda. Aí.
Ó, então aqui já fiz a dobra. Coloco aqui dentro da bolsa e abro. Pra ver se tá uma altura bacana. Aqui pra mim já tá perfeito, ó. Porque eu não gosto que fique muito embaixo e também nem muito em cima. O que que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou pegar o alfinete e eu vou marcar bem aqui primeiro essa parte da quina, tá? Ó, bem essa partezinha aqui. Deixa eu puxar essa linha aqui. E eu vou alinhar ela com o porta-alça aqui, ó. Alinho aqui e coloco o meu marcador, ó. Eu deixo aqui um pouquinho pra baixo do ponto baixo, tá vendo? Um pouquinho pra baixo dessas duas alcinhas. Coloco aqui o alfinete. Aí. Coloquei o alfinete desse lado e faço esse mesmo processo desse outro lado, tá? E como eu falei pra vocês, o alfinete é só pra posicionar mais ou menos aqui a altura, ó. Eu vou colocar mais alguns alfinetes aqui e já venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, vamos lá agora, tá? Como que a gente vai fazer aqui a nossa costura. Ó, eu vou iniciar aqui a minha costura em um dos cantos aqui que tem a divisa. Como que eu vou fazer aqui, pessoal? Como eu falei pra vocês, a costura é bem tranquila. Eu vou tirar aqui o alfinete, mas porque eu já vou começar a costurar aqui, ó. Como que eu vou fazer? Pra começar, eu tenho que trazer essa linha aqui pra baixo, ó. Pra esconder o nozinho, tá? Trouxe aqui pra baixo. E agora sim, vamos iniciar a nossa costura, que é super tranquilo. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem, pra ficar mais fácil, tá? Como eu falei pra vocês, agora eu descobri uma costura diferente. Como que eu faço aqui, ó? Eu passo bem aqui por baixo, ó, do tecido, bem aqui na onde tem esse vinco. A gente vai passar por baixo do tecido. Ó. A gente vai passar assim e vai pegar em um pontinho aqui dessa parte, ó. Eu vou fazer esse primeiro assim pra não ficar tão difícil. Porque tá bem em cima da costura, então fica um pouquinho mais difícil. Ó. Pega um pedacinho do ponto. Tá? Tá vendo que o meu fio ficou bem aqui nessa parte de cima? Eu vou vir bem nessa mesma altura e passo aqui por baixo do tecido. E agora vai ficar mais fácil, ó. Porque eu passei por baixo do tecido e eu subo aqui em cima do ponto baixo. Ó. Bem aqui no ponto baixo. Venho e puxo aqui todo o fio. Puxei todo o fio. E eu venho virando, tá? Tô aqui em cima, venho bem retinho aqui no meu tecido e passo aqui nessa divisinha. Passei na divisa, cheguei no ponto, eu passo pra cá, ó. Bem aonde tem um ponto baixo, só na perninha, tá? Não precisa subir muito, tá, pessoal? Porque se subir muito, não vai ficar com resultado bonito. Acabou formando um nozinho aqui, ó. A gente tem que tomar cuidado com isso também. Aí, ó, graças a Deus desmanchou, senão eu ia ter que começar tudo de novo. Ó, desfez o nozinho. Tô aqui pra cima do fio, ó. Toma cuidado pra não subir muito pra cima, porque o que acontece? Esse processo acaba aproximando o tecido do ponto. Se tá muito pra cima, acaba enrugando, ó. Tá aqui, passo por baixo do tecido, ó. E é bem aqui nessa divisinha, tá vendo? Passei aqui na divisa. Eu venho aqui e passo no ponto.
Cuidado para não formar um nó, como mencionei. E puxo. Aqui na corvinha fica um pouquinho mais difícil para mostrar para vocês, tá? Mas a gente segue o mesmo processo, ó. Pega aqui na divisa. Pega aqui na divisa do tecido. E no ponto. E puxo. Aqui agora na parte reta fica bem mais fácil, tá? E a gente segue esse mesmo processo, tá? E aqui também, pessoal, a gente vai procurar fazer na mesma faixa aqui. Dos pontos, tá? Se eu tô nessa carreira aqui de pontos, eu vou me manter nessa carreira de pontos. Eu não vou abaixar mais ou subir mais, tá? Sempre mantendo esse mesmo processo aqui. Ó, do mesmo jeitinho. Trouxe pra cá, vem retinho aqui. Pega por baixo do tecido e sobe no ponto. Ó, puxou o fio, mesmo processo. Vem aqui, passa aqui e sobe. E vocês reparam daí que a costura fica bem bonita e invisível, tá certo? Vou dar toda a volta fazendo essa costura e já venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, dei toda a volta aqui fazendo a costura do forro. Olha pra vocês verem como fica muito, 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 muito bonita. Fica maravilhosa essa costura. E aqui vamos pro nozinho de tecelão, que foi o mesmo que a gente utilizou na tela, tá, pessoal? Ó, do mesmo jeitinho. Pega aqui um pedacinho do fio. E a gente faz aqui nessa... Vou pegar aqui mais pra parte de baixo, tá? Ó, trago mais pra baixo aqui. Pega aqui um pedaço do fio. A gente vai ficar com uma alcinha aqui. Ó. O laço, tiro uma. Laço, tiro mais uma. Opa. Ganchou aqui no fecho. E aqui a gente vem e puxa. Puxei. Venho embaixo do mesmo lugarzinho. E faço o mesmo processo, ó. Laço, tiro uma. Laço, tiro mais uma, não, gente. Passo por dentro uma vez e duas. Olha o costume. E agora a gente só esconde aqui por algum pedacinho. Pode até passar por dentro do tecido e cortar rente aqui, ó. Então, a gente passa aqui. Puxa. E daí eu venho com a tesoura bem rente. E corto aqui, ó. Prontinho. E tá feito a costura do nosso fecho, tá? Olha pra vocês verem. Fecho não, gente, do forro. Eita, que a bicha tá errando tudo. Ó. Ficando assim. E, gente, sobrou um pouquinho de fio, então eu vou fazer uma alça super simples pra gente colocar aqui na nossa aba. Vamos lá, pessoal, iniciar aqui o nosso trabalho
da nossa alça, que é super facinho. O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer a laçada inicial. Pego aqui essa alcinha, desço aqui a ponta pelos meus dedos. Pego o fio do rolo, trago até aqui em cima até encontrar. Ó, vou tirar esses 3 dedos aqui de dentro, ficando assim. E esse fio do rolo eu vou trazer aqui pra trás e vou segurar, ó, com os meus dedos que estão aqui, ó. Ficando assim. Entro dentro da alcinha, laço e faço uma correntinha aqui dentro, tá? Outra coisa aqui, pessoal, que eu peguei uma agulha menor. Essa aqui é a agulha número 4, só pra fazer o início da minha alça. Porque quando a gente faz com a agulha número 5, ela solta muito e eu preciso que encaixe no copinho. Entrei aqui, fiz uma corrente. Então, aqui, com a correntinha, eu fiz com esse primeiro ponto e o segundo, né? O terceiro, o quarto e o quinto. Vamos fazer somente 5 pontinhos aqui. Vou pegar esse fiozinho que ficou sobrando, ó. Ajusto aqui muito bem pra fechar muito bem e ele vai ficar assim, ó. A parte que tem os pontos do lado direito, eu vou dobrar aqui assim. Vou dobrar dessa forma e essa pontinha eu já vou trazer aqui pra dentro, tá? Caso você não vá fazer com o copinho, você vai ter que trazer aqui pra dentro pra fazer o arremate bem escondidinho. Se não, você pode fazer o arremate aqui fora, porque vai esconder o copinho, tá? Então, agora eu vou pegar a minha agulha, né? Aqui, ó, trouxe essa laçadinha pra dentro. E a gente vai fazer pontos baixíssimos também. E eu vou pegar onde aqui, Pera aí um pouquinho. A gente vai pegar, ó, nas alcinhas dos pontos baixos, só que somente a alcinha de trás. Então, eu vou entrar aqui, nessa alcinha de trás, laço e já faço um ponto baixíssimo. O mesmo ponto baixíssimo que a gente usou na base, ó. Pego aqui a alcinha de trás, mais um ponto baixíssimo. Na próxima alcinha de trás, mais um ponto baixíssimo, ó. E a gente vai subindo aqui, fazendo um ponto para cada pontinho de base, ó. Só ponto baixíssimo. E sempre nessa alcinha aqui de fora, ó. Conforme a gente vai subindo, ela já vai ficando certinho, só essa alcinha. E seguimos aqui fazendo um ponto para cada pontinho de base, ó. E eu não quero essa alça muito longa, tá? Eu quero uma alça bem curtinha, só pra pôr a mão mesmo, pra levantar ali se precisar, tá? Então, não é uma alça pra pôr no ombro, é só um detalhezinho que eu estou fazendo, ó. Tá vendo que aqui ela ficou fininha na parte de baixo? Então, se eu tivesse feito com a agulha número 5, ela tinha ficado bem maior, tá? Então, aqui eu venho e vou encaixar, ó. Mas olha pra vocês verem que mesmo assim, ela vai ter um pouquinho de resistência pra entrar aqui, tá vendo? Então, eu venho com uma agulha e eu tenho que empurrar aqui pra dentro, ó. Vem aqui na parte central e a gente vai empurrar aqui pra dentro, tá certo? Aí, não vou fazer com o porta-tassel. O que que eu vou fazer aqui? Você vai pegar e você vai, com o isqueiro, abrir aqui agora, ó. Você corta o fio, corta o fio e com o isqueiro a gente vai queimar aqui nessa parte de dentro, peraí. Ó, então o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou cortar aqui o fio, ó. Esse fio aqui. Vou pegar a tesourinha que eu tenho aqui mesmo, que eu não sei onde eu coloquei a outra. Corto. Lembrando que esse daqui é o fiozinho que ficou sobrando. Vem aqui com a parte azul e aperto, ó. E já fiz o arremate da primeira pontinha, tá? E agora eu vou subir fazendo esses pontos até ter aqui uns, acho que uns 15 a 20 centímetros de alça e eu já venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, já subi aqui a minha alcinha, tá? Eu falei pra vocês que era uma alcinha mais curtinha. E aqui eu fiquei com 18 centímetros de alça, tá? E já tá o suficiente. Vou cortar aqui o fio um pouco pra gente fazer o arremate, tá? Como que a gente vai fazer aqui o arremate? Porque é o anel mágico invertido, ó. A gente vai puxar tudo aqui pra fora, essa tirinha. Aqui.
e a gente vai passando por dentro. Deixa eu só pegar uma agulha melhor. Aí. Ó, tô aqui com o meu fio. Venho na próxima alcinha que eu preciso trabalhar, que é essa. Como se eu fosse fazer o ponto baixíssimo, ó. Passa aqui com a agulha de dentro pra fora. Venho com a linha de fora pra dentro. Ó, tá aqui dentro. Venho aqui de novo, ó. Puxo aqui. Depois, venho aqui no próximo pontinho, na próxima alcinha, ó. Passo, trago pra dentro. Opa. E aqui no último, faço o mesmo processo, ó. A gente vai fazendo essa costurinha, e agora o que que eu faço? Eu puxo aqui muito bem, ó. E vai ficar assim, ó. Então, dessa forma, vai ficar com um arremate parecido com o do início, tá? Aí, aqui, o que que eu vou fazer? Se você vai usar o copinho, você pode fazer o arremate aqui em cima mesmo, tá? Como eu falei pra vocês. Mas, se você não for fazer, você vai ter que pegar, trazer essa tirinha aqui por dentro e fazer uma queimadinha, ó. Se abre assim, dá uma queimadinha e esconde por dentro, certo? Eu, como vou colocar o copinho, como eu falei pra vocês, vou queimar aqui por fora mesmo, ó. Corta aqui. E queima aqui, ó. Com o lado da chama azul e aperto aqui, ó. Prontinho. Agora eu só preciso encaixar aqui o copinho nessa parte. Outra coisa também, a gente vai... Ó, eu já coloquei esse lado daqui, já coloquei o parafusinho, então eu também vou colocar no mesmo sentido, ó. Então, não vou fazer isso daqui, ó, colocar o parafuso pra cá e deixar aqui sem. Não, a gente vai deixar sempre na mesma direção, ó. Então, se o parafusinho, sem o parafuso tá pra cá, sem o parafuso tá pra cá, e aqui eu venho e encaixo, ó. Do mesmo jeitinho, tá? Ó, sempre tem que ficar na mesma linha, tá? Aí eu venho aqui com a ajudinha aqui do alicate, só pra empurrar um pouquinho mais aqui pra dentro, tá? Que tem que encaixar uma quantidade boa aqui. Ó, encaixou, pego o parafusinho, vejo o lado certo, que é esse. E com a ajuda da chave Allen, opa, eu termino aqui de apertar esse parafusinho. E no final ficou assim a minha alça, tá? Com os porta-alças, ficou com 18 centímetros, tá? Lembrando que quando a gente coloca na bolsa, ela cede um pouquinho. Daí agora, eu vou colocar essas argolas na bolsa. A gente vai ver também a distância, tá? Aqui, ó, a gente vai colocar aqui. Aí, a gente tem que ver a distância que a gente quer, ó. Se você quer mais de pezinho, deixa mais juntinho. Quer deixar mais distante, deixa assim, ó. O meu, provavelmente, eu vou deixar um pouquinho mais distante, ó. E vou colocar mais ou menos aqui perto das carreiras de ponto baixo, tá? Vou colocar as argolas, colocar a minha alça e já venho mostrar pra vocês, pra gente finalizar a nossa aula. Então, pessoal, esse foi o resultado final da bolsa Alice, gente. Olha pra vocês verem que linda que ficou, ó. E ela ficou super econômica, ainda sobrou o fio que eu mostrei pra vocês. Eu utilizei 320 gramas pra fazer ela completinha. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse tutorial com suas amigas crocheteiras, hypar esse vídeo se aparecer essa opção pra vocês e comentar aqui embaixo um coraçãozinho de onde você está falando. Eu quero muito saber. Se você reproduzir essa bolsa, não esquece de me marcar lá no Instagram, @naistemcrochê, do mesmo jeito que tá aqui no canal, tá bom? Beijão, meus amores, e até a próxima aula!